Muito boa noite, cá estou eu, vindo do Porto. Hoje, como sempre, temos boas propostas para o fazer ficar desse lado. Vamos falar com Luís Urbano e Hélder Beja, o produtor e o co-argumentista do filme português Projeto Global, realizado por Ivo Ferreira, que chega já às salas nacionais no próximo dia 23 deste mês de abril. Olhamos também para a música e para o álbum Os Melos, que junta a viola de fado e a palavra. Vamos receber aqui o músico Miguel da Silva e a atriz Maria João Luís para nos falarem deste projeto. Vamos também falar de teatro e de uma história de amor intensa e real. A peça Tomo as suas mãos nas minhas é interpretada em palco pelos atores brasileiros Miriam Freeland e Roberto Montempo, que vão estar também aqui comigo. E claro, vamos ver mais uma reportagem com o carimbo e a qualidade do Conta Lá e conversar com mais um português lá fora, neste caso, uma portuguesa em Washington. Não esquecer ainda a informação objetiva com a Estela Machado, que é imprescindível neste programa, que começa agora mesmo nesta quarta semana do Juca. Muito boa noite, bem-vindo. Começamos por cinema e em português. Estreia no próximo dia 23 o filme Projeto Global. É um filme inspirado em factos reais que recorda o surgimento das FP25 nos anos 80. Vamos ver o trailer e a seguir vamos conversar aqui em estúdio com o produtor Luís Urbano e também com Hélder Beja, ele que juntamente com o realizador Ivo Ferreira escreveu o argumento deste filme que vai agora chegar às salas portuguesas. Ora veja. Não leves nem gravador, nem câmara. É sobre as Forças Populares 25 de Abril. Estamos em 1980. Já não há guerra colonial, não há fascismo. Nem sequer há revolução. Os gajos estão a preparar um autêntico saco ao paiol. Vai ser a extrema-direita com o arsenal do seu lado. Eles têm todo o apoio interno. Eles são um exército. E nós estamos aqui. Identificada pela polícia judiciária. Mas sabe dessa merda em que tu te meteste? O negócio é, tu chibas tudo, nós apanhamos os gajos, põe-te um passaporte no bolso e ainda te metem uns milhares de contos, pá. Companheiros e companheiras, nenhum de vocês está a ser roubado. A vossa luta é a nossa luta. Contra o capitalismo, contra o fascismo e contra o imperialismo em todas as suas formas. Descontos durante um tempo, nome novo, vida nova. Parece a máfia. Mas não é. Se um gajo anda nesta vida, sabe as suas responsabilidades políticas. E não vai enterrar toda a gente só porque a Bofi o apanhou e quer safar a pele. Eu sou operacional das FP25! Caralho, morremos todos aqui! Morremos todos aqui! Eu digo retaliação já, mais nada. Não vou ficar aqui à espera que tu me dês ordem para matar um camarada. Olha que isto não vai lá com bombas, hein? Querem poder, candidatem-se, como os outros sacanas todos, pá. A liberdade tem um preço caro a pagar. Antes resignamos a viver sem ela, ou então decidimos-nos a pagar o seu preço. Ora, comigo tenho aqui o produtor Luís Urbano, bem como também o Hélder Beja, argumentista deste filme, Projeto Global, escrito juntamente com o realizador Ivo Ferreira, que infelizmente também adoeceu e não pôde estar aqui hoje connosco. Boa noite a ambos, boa noite aos dois. E a falar aqui um bocadinho do vosso percurso, é mais conhecido, mas o Luís Urbano é um dos mais importantes produtores de cinema em Portugal, o Hélder Beja é autor, programador e diretor cultural, já viu na Ásia, tem também... Bem, vocês estão ligados a tudo o que é cinema e televisão, e documentários, não só, e curtas-metragens, enfim, têm um percurso extraordinário. Vamos falar deste projeto global. Luís, porquê este tema no ano 2026?
Ele não foi pensado para sair em 2026. Pronto, certo. Tem a ver com as contingências daquilo que é o cinema, que demora o seu tempo a ser feito. Demorou muito tempo, foi? Sim, este projeto começou, ou seja, este projeto vem é o filme que o Yves sempre quis fazer, mas que só mais tarde na sua carreira é que foi possível começar a pensar nisto e começar a fazê-lo. Mas na prática este projeto, começámos a trocar ideias sobre este projeto, salvo erro, em finais de 2016. Portanto, Ei, caramba, já lá vão 10 anos. Já lá vão 10 anos. E, portanto, e depois todo o processo criativo de escrever, de começar a financiar, de encontrar soluções de financiamento. Isso é o trabalho do produtor. É o trabalho do produtor. E toda esta, ou seja, toda a exigência, a própria ambição artística que o Yves tinha a contar esta história, a ambição de produção que isto requeria, levou mais tempo, porque era preciso arranjar mais dinheiro do que o... É um filme de época, não é? É mais difícil. Quisemos fazer uma recriação dessa época. Não é fácil. Anos 80, não é propriamente fácil. Lisboa, hoje em dia... Não é? Lisboa dos anos 80. A nível dos anos 80 está muito complicado. E, portanto, acabou o filme acabou por ser lançado agora. Nós queríamos sempre, era sempre o nosso objetivo, lançá-lo próximo de uma data... digamos, de uma efeméride, fosse o 25 de Abril ou até fosse o 25 de Novembro. Novembro, podia ser. Também tem a ver, claro. E calhou ser agora, mas não apontámos exatamente para 2026. O filme já estreou no Festival de Roterdão, não é? O filme teve a sua premiere no Festival de Roterdão, na competição Big Screen. Portanto, está a circular um pouco por todo o mundo, vai estar no Festival de Jonju e noutros festivais que agora ainda não posso revelar. Mas já tem reações de público, das pessoas a um filme destes? Tivemos muitas reações, muito boas reações em Roterdão, não só de crítica, mas também tivemos excelentes reações de público. Ou seja, o Festival de Roterdão é um festival muito orientado para o público, mobiliza muito aquela cidade e um pouco os Países Baixos e sobretudo fomos sempre muito surpreendidos. Não eu, porque pronto, eu sou o meu rosto por trás da coisa, não serei tão conhecido, mas os atores que estiveram connosco acabaram por ser muitas vezes surpreendidos na rua por miúdos novos que tinham visto o filme e que, apesar de não entenderem o contexto histórico, político, gostavam dos personagens, porque o filme, apesar de tudo, não é, digamos, que uma recriação dos episódios daquilo que digamos, o público em geral imagina que é as FP 25 de Abril, o Hotel de Saraiva de Carvalho. Não tem esse tipo de reconstituição de personagens, mas recria os personagens dessa época, não só os operacionais, mas também como os polícias que os perseguiram e que os apanharam, digamos. E, portanto, há aqui uma característica nesse grupo, digamos, de extrema-esquerda, terroristas, que eram jovens. E o filme tem essa coisa de pulsão de juventude que eu acho que é interessante e que nós não estávamos nada à espera deste tipo de reação de malta mais nova que curtiu o filme e curtiu os personagens, independentemente de poderem ou não perceber exatamente qual foi o contexto. Hélder, peço desculpa, é coautor deste argumento, o argumento deste projeto global. Uma das coisas que eu li aqui é que ainda haverá feridas abertas das FP25. Certamente que ainda há feridas abertas, acho que já se começa a perceber também. Não é uma página encerrada. Não é uma página encerrada, também não será se calhar por acaso que este é o primeiro filme que mergulha nesta história, ao fim de tantos anos. O Yves não está aqui hoje para dizê-lo, mas tem-no dito noutras ocasiões, mas o Yves também se interessa muito por trabalhar estes momentos históricos pré e pós 25 de Abril, que, enfim, sendo conhecidos, estão muito pouco explorados, representados e às vezes arredados da discussão. E fazer, sim, nesta década e a sair em 2026 um filme que retrata a luta armada, acaba por trazer para a discussão, num momento também bastante crítico para o mundo, qualquer coisa do nosso passado que é isso, ainda não está sarada, ainda não está resolvida. Vai ser certamente um filme que, nesse sentido, que tem muito depois de pouco a ver com o filme, estamos a falar de um sentido mais político, politizado, histórico, vai ser divisivo.
está aí a chegar às salas, não é? 23 de Abril, mas também gostava de dizer que o filme é sim um objeto artístico e, portanto, tem essa ambição de, para lá do contexto histórico, trabalhar aquelas personagens e trabalhar o humanismo daquelas personagens, as zonas cinzentas daquelas personagens. Isso interessava-nos muito, a psique daqueles homens e mulheres, e nós somos todos muitas coisas, não somos apenas uma coisa. Pois, claro, a nossa isso vida gostava-nos muito. é quase uma montanha russa, e o filme também é, com certeza. Sem dúvida. Ainda assim, há algum objetivo no filme, ou alguma, enfim, alguma ideia de tentar perceber o que foi aquilo, das pessoas fazerem um julgamento, não fazerem, ou deixam ao critério deles, ou tentam no filme. Esse não é de todo o que pretendem no filme. Não, de todo. Foram muitos anos, muitas conversas exatamente sobre isso. Há pouco falava-se aqui também de juventude, muitas conversas, por exemplo, uma frase que nós repetimos muito: há coisas que talvez não se perdoem, mas há outras coisas que se perdoam a pessoas muito jovens que não se perdoariam a pessoas de uma outra idade. Claro, isso também tinha que ver muito com, enfim, os operacionais destas células das FP25 que nós retratamos no filme. Mas, acima de tudo, não nos interessava-nos mais levantar questões do que encontrar respostas, e esse lugar de não fazer um julgamento das personagens, de não haver... É um filme, como depois poderão ver, onde não há propriamente heróis e vilões. Os terroristas não são os maus e os polícias os bons, nem vice-versa. E, portanto, não queríamos realmente chegar com uma mensagem ao fim do filme. É um filme que é muito aberto nesse aspecto. Interessava-nos mais o caminho, não é? O caminho, mais do que o ponto de partida e o ponto de chegada. Interessávamos como fazer este caminho com estas personagens, e nesse aspecto acho que o filme é muito aventuroso. É, obviamente, uma história dura. E é uma história que vai tocar de uma forma... Dessa época. Claro, um momento muito quente da história de Portugal, um momento em que eu, na verdade, estava prestes a nascer, quando isto estava a acontecer, e, portanto, para mim também foi um grande mergulho na história, uma história que nós contamos a partir de documentos e de factos históricos, mas que depois extrapolem muito isso. Tivemos um historiador a trabalhar connosco, o Francisco Bairron Ruivo, que fez um trabalho muito sério e que me lembro perfeitamente. Eu cheguei um bocadinho depois da ideia já existir ao projeto e recebi assim um grande dossiê. E para mim também, que já sabia, obviamente, também do meu passado jornalístico, etc., qualquer coisa sobre as FP25 e sobre esses anos, mas foi um grande mergulho nesse período da história recente de Portugal, e foi muito desafiante. É, de alguma maneira, uma biografia daquela geração de 80, ou nem por isso? Não, biografia no sentido de biografia não, mas é um retrato. É um retrato? É um retrato de algumas das pessoas daquela geração de 80. Temos que entender um bocado que, na origem, estas pessoas eram jovens, muitas delas eram, enfim, universitários. Pois é. Eram bastante jovens na altura de 25 de Abril, teriam os seus 17, 18, 19 anos, e outros também desse grupo, um pouco mais velhos, fizeram os últimos anos da Guerra Colonial. Portanto, ou seja, tinham, digamos, uma coisa mais musculada, uma relação com armas. Claro. E pronto, e eu acho que o filme tem essa... Ou seja, não retrata biograficamente. Há personagens que são inspirados em personagens verdadeiras, não é? Verdadeiras, como é óbvio, mas o filme depois também tem um desenho muito de thriller político, e, portanto, tem esse lado, assume o seu lado ficcional e a ficção como uma característica, não é? Portanto, não está a retratar a vida, claro, a vida daquela pessoa, pessoa específica em particular, mas trata, digamos, enfim, daquilo que era a essência daqueles personagens. Que era uma década difícil, Hélder. O país estava mergulhado numa grande confusão nessa altura, e daí surgirem também... Bem, olhando para a realidade de hoje, é quase que podemos dizer que, enfim, há aqui uma similitude dos tempos que estamos a viver. Sim, obviamente há coisas que são estranhamente atuais, não é? Às vezes a gente começa a ler sobre um período histórico que nos parece mais ou menos distante, e de repente começa também a retratá-lo, a escrever sobre ele, e depois começa a encontrar ecos na contemporaneidade que nos até perturbam um pouco. Mas de facto, era também o começo, era um bocadinho o começo de tudo, não é? E para, como o Luís também dizia, para pessoas que eram muito jovens, à época do 25 de Abril, a Revolução nunca poderia ser o fim de qualquer coisa, mas o começo.
E obviamente depois há muitos desencantos e naturalmente que os desencantos não justificam a luta armada em democracia, não é isso que está aqui a dizer. Mas também nos interessou muito tentar perceber como é que se chega ali, que caminhos é que levam uma geração e um grupo de pessoas a radicalizar a sua luta política. Por outro lado, o filme também é muitas outras coisas, como nós também estávamos a dizer, e falando precisamente de Lisboa, é um filme que também depois tem um leque de personagens de uma Lisboa já desaparecida, do Caixo Sodré, dos jornalistas, das prostitutas, dos noctívagos, isso está lá tudo, dos polícias. Há muito isso e eu acho que isso também está muito bem retratado e acho que o Ivo e toda a equipa fizeram um trabalho notável. Isto, a ideia, estava-me aqui o meu editor a dizer que a ideia é transformar o projeto de investigação do historiador em livro também. Já está. É? Já está. Já está? Está, vai ser lançado agora muito em breve, antes da É uma sequência do filme ou acompanha o filme? Acaba por ser uma consequência natural do trabalho. O trabalho que o Francisco fez de investigação é um trabalho muito, muito, muito a fundo. E, portanto, ou seja, que tem, digamos, um resultado muito mais extenso do que aquilo que é depois a sua tradução em filme. Portanto, era normal que também surgisse o livro, embora nós, como produtora, não temos nada a ver com o lançamento do livro. Claro. É a Tinta da China portanto, que adotou o projeto e, portanto, e que o vai editar em livro. Mas tem a ver com a série também? Também vai ser uma série, não vai? Não. A série é outra. É outro projeto. Para já temos o filme. Para já vamos ver o filme. Algum dia veremos a série. Teve contactos, já vou ir ao Helder, o Luís viveu essa época? Vivi curiosamente, ou seja, vivi na parte final, estava, eu não sou de Lisboa, eu sou de Vila do Conde. Pois é. E tinha entrado na universidade em 86, portanto apanhei muito esses momentos no meu primeiro ano de faculdade e curiosamente a percepção que eu tinha nessa altura é que as FP 25 de Abril e toda a sua atividade, ela nunca foi muito tratada mediaticamente. Havia um certo recobro. O país envergonhou-se um bocadinho daquilo, foi? Talvez tenha envergonhado, claro que depois as coisas espetaculares que eles fizeram, alguns assaltos a banco, o assalto ao Banco da Malveira, portanto tenha tido mais ressonância mediática, mas não era um assunto que se lia-se um pouco nos jornais, mas não era muito extensivamente tratado. Pelo menos era a percepção que eu tinha. O Helder não viveu, mas agora, mergulhando neste tema, ficou impressionado? Sim, acho que impressionado não é uma má palavra. Há coisas que me impressionaram positivamente, outras negativamente. Acho, acima de tudo, que por exemplo, toda a estética deste movimento é bastante peculiar e relacionável com a estética que nós encontramos noutros movimentos europeus semelhantes, mas que surgiram noutros períodos. Exatamente. O Action Directe em França. Exatamente. Nós também exploramos um pouco a relação deste grupo com esses grupos de outros países no filme. Mas, acima de tudo, impressionou-me o desconhecimento mais ou menos generalizado que existe sobre este momento histórico e também sobre outros, aliás, até muito mais próximos do 25 de Abril, como os movimentos de extrema-direita, também de luta armada e bastante violentos, que eu conhecia muito menos do que conhecia também a história das FP, porque toda a gente conhece muito menos, mas que ao investigar e ao ler para fazer o argumento deste filme também fui tropeçando neles. Outra história que está por contar desses movimentos. Mas sim, foi bastante impressionante para mim confrontar-me também com o meu próprio desconhecimento e depois à minha volta com um desconhecimento praticamente total. E, portanto, acho que este filme, não tendo essa pretensão de ser um objeto histórico, aí está o livro que se permite muito menos liberdades e é muito mais rigoroso cientificamente. E nós estamos a fazer outra coisa. Acho que por isso também é interessante que os dois objetos surjam ao mesmo tempo, mas mesmo assim, obviamente, é uma porta de entrada para conhecer esses quentes anos 80. Luís, só para terminar, e como curiosidade, tiveram contacto nestes tempos com alguém que tenha, enfim, participado nesse movimento? Sim, o processo de investigação foi todo muito feito... Desculpe. Foi todo muito... Houve muitas conversas com os operacionais. Com os operacionais. E sobretudo também com os polícias, que, portanto, que... também. Sim.
Houve E eles curiosa colaboraram sim, sem sim. reservas? Sim. Hoje já é um tema que Sim, aliás, podem falar. uma base muito intensa da pesquisa que o Francisco também explora no livro, também tem a ver exatamente com essas conversas que foram muitas extensas, feitas em Lisboa, de norte a sul do país, ou seja, houve digamos, todo um trabalho de pesquisa. Aliás, todo o trabalho de pesquisa provavelmente é dos ciclos mais demorados que até portanto, que o processo de produção do filme teve, não é? E, portanto, teve é isso, e ao mesmo tempo esta coisa que o Heller diz, que o assunto era, embora o Ivo tivesse algum conhecimento mais a fundo, porque de facto ele não só se interessa, é objeto de trabalho dele, trabalhar um bocado dos episódios daquilo que eu chamo a história contemporânea portuguesa, o Cartas da Guerra, o filme anterior, também trata um assunto que, curiosamente, não é assim tão visto não é tão visto no cinema português. Ou seja, não há comparação, por exemplo, com os americanos e com a Guerra de Vietnã. Não tem nada a ver, não é? Portanto, aliás, há um episódio curioso até no Cartas da Guerra, por causa dessa questão do desconhecimento e de nós tratarmos pouco estes assuntos, que é uma miúda, portanto, em Amarante, por trabalho da professora que levava os estudantes ao Cineclube, foi ver o Cartas da Guerra e, no final, escreveu uma carta ao filme. Portanto, a carta começava com: caro filme, obrigado pelo esclarecimento, porque ela era filha de um veterano da guerra que esteve na guerra colonial e que aquilo era de tal maneira traumático que nunca falou em casa. Portanto, ela tinha assim uma espécie de, digamos, referências de um passado negro que ela não conhecia. E pronto, isso tem a ver com isso. E de facto, este filme também tem o mérito de trazer um pouco à superfície estas histórias, e acho que tem... Vamos aguardar, dia 23, não é? Dia 23 de abril. Dia 23 nos cinemas, projeto global. Exato. Heller, Luís, muito obrigado. Foi um gosto ter-vos aqui, parabéns. Obrigado. E vamos ver este filme com toda a certeza e espero que tenha grande sucesso. Obrigado pela vossa presença e pela disponibilidade de terem estado aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Vamos no cinema para a música com Miguel da Silva e a sua viola de fato. Vamos ver aqui um excerto deste trabalho que está aqui comigo. Os melros são fantásticos, da viola de fado de Miguel Silva, músico que lançou este projeto, e depois vamos conversar aqui sobre não só a viola de fado e também a palavra que é, enfim, acumulada com a Maria João Luís. São nossos convidados daqui a pouco. Ora veja, primeiro este excerto e depois voltamos à conversa. Ora, estava a ouvir o som fantástico da viola de fado de Miguel Silva, músico que lançou também este trabalho, Os Melos. É uma música para viola de fado e poesia de João Monge.
E está aqui ao meu lado, estava aqui, o Miguel Silva está aqui ao meu lado, e estava aqui a fazer-me hesitar, precisamente porque, desculpa a minha ignorância, mas a viola é de fado? Eu não sabia que havia viola de fado. Existe. Eu estava aqui a hesitar, sabia dizer isto ou não, disse, olha, um ignorante aqui. Não. Na verdade, é uma questão interessante. Não há muitos estudos académicos sobre isso ainda, infelizmente. Já vai havendo algum trabalho sobre a guitarra portuguesa, sobre como é que chegou a Portugal e ao contexto do fado. No caso da viola, não tanto. Mas aquilo que podemos dizer com segurança mesmo é que a viola de fado acaba por ser uma variação da guitarra clássica que foi sendo adaptada em Portugal para ser usada no fado. O que acontece é que, no fundo, isto é uma guitarra que parte do corpo de uma guitarra clássica, mas que tem cordas de aço e que, por causa disso, tem que ser reforçada numa série de pontos, no braço, no cavalete. Normalmente, os corpos dos instrumentos tendem a ser um pouco maiores também, como normalmente no fado tocamos em ambientes sem amplificação. Os instrumentos têm que se ouvir e, de certa forma, isso acabou por fazer com que este tipo de guitarra se fosse desenvolvendo e, atualmente, é um instrumento que mais se usa no fado, não é? A nível de guitarra clássica. A nível de som, como vão poder ver, está mais ou menos entre uma guitarra clássica e uma guitarra acústica. Foi um preciosismo meu, mas que achei importante utilizar esse nome no disco. O Miguel já tem uma carreira, apesar de jovem, já tem uma bela carreira no que diz respeito à música também. E este é o projeto, não sei se conseguimos ver, os Melros, feito aqui entre o Miguel e a Maria João Luís, que é uma atriz que dispensa apresentadores, começou a sua carreira em 85, já fez tudo, Maria João. Isto é algo inovador na sua carreira? Não, ou é mais um dia no escritório? Não, nunca é mais um dia no escritório. Claro. É o que a minha profissão tem de maravilhoso e o que a arte tem de maravilhoso, é que realmente nunca é mais um dia no escritório, quer dizer, às vezes precisamos da repetição, mas tudo isso é no sentido da criação, de uma coisa nova, de uma coisa que nos inspira, que é inspiradora. Já fiz alguns projetos de música e poesia e alguns também com o João Monge, que para além de um grande amigo, é um letrista e um escritor que eu admiro imenso e com quem já trabalhei em teatro e nestas versões de espetáculo. Fizemos uma coisa com a Manela Azevedo, a Uma Dada Altura, a Lua de Maria 100, depois fizemos uma outra coisa que era A Voz e a Alma, com o Hélder Motinho também, e com o Miguel. Foi onde eu conheci o Miguel, que também foi um projeto lindíssimo, uma coisa lindíssima que se fez, da qual também resultou um disco e alguns espetáculos. E agora este. Eu sinto-me sempre muito. É um grande privilégio para mim trabalhar este tipo de projetos. E depois de trabalhar este tipo de projetos com um jovem com a capacidade de composição, com o brilhantismo que ele usa, que ele tem com o instrumento que ele pratica, é raro, é uma coisa rara. Eu diria que o Miguel é talvez um dos maiores intérpretes neste momento de viola de fado e um compositor absolutamente surpreendente. Portanto, nós não estamos perante mais uma coisa, estamos perante uma coisa nova diferente. E brilhante. Miguel, o que é que quis com este projeto? E juntar a Maria Obrigado. Nada mais. Para já, o que é que pretendeu com este projeto e juntar aqui a Maria João Luís a este projeto? Então, o que pretendi com esse projeto, num primeiro momento, foi fazer um trabalho original em que juntasse a minha música para viola de fado com a poesia de João Monge. Como a Maria João Luís estava a dizer, já tínhamos trabalhado juntos nesse projeto, A Voz e a Alma, aí pude trabalhar muito de perto com o João Monge e conhecer ainda melhor a escrita dele. Na verdade, já conhecia a escrita dele através da escrita de canções, não é?
é um letrista muito, muito requisitado e que estava muito presente em muito repertório que eu ouvia, e foi incrível trabalhar com ele. De certa forma, revejo-me bastante na forma dele também de escrever. É algo que é muito fácil para mim trabalhar com a poesia dele, e nesse sentido quis mesmo trabalhar com o João Mons para este trabalho. E a ideia principal foi que, no fundo, a viola de fado pudesse acrescentar alguma dimensão de significado diferente à poesia do João Mons, e que, por outro lado, a poesia dele também pudesse ajudar o público a compreender melhor algumas das minhas composições. Foi esse o ponto de partida, e obviamente que depois, quando pensei em quem é que poderia recitar, fui tendo alguma ajuda também do Mons nesse sentido, mas um dos nomes que esteve sempre desde o início na minha mente, e sem a menor dúvida, foi realmente o da Maria João Luís, porque já tinha trabalhado com ela, já tinha visto também peças em que ela estava a representar, e de facto acho que é uma atriz com uma capacidade completamente, pronto, que a mim me deixa sempre surpreendido. A forma como ela recita poesia, como se entrega aos vários papéis que tem, é muito musical também, e fazia-me todo o sentido tê-la neste disco, e estou mesmo muito, muito contente por ter tido esse privilégio. Maria João, acho que deduzo que para um ator ou uma atriz, no seu caso, trazer a palavra é algo que vos encanta, não é? A palavra é... Num mundo em que hoje quase não falamos, estamos nos telemóveis todos e tal, Sim, falar, dizer... sim. Há uma ideia de que todos estamos muito agarrados aos telemóveis e às redes sociais, não é? Essa ideia também está a ser propagada pelas próprias redes sociais. Exatamente. É preciso atenção a isso. Está bem? Porque a sensação que eu tenho é que, de certa forma, esta coisa de que a humanidade está dependente, completamente dependente das redes sociais, e que passa horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas com os telemóveis e com os TikToks e com isto e com aquilo, é uma ideia que efetivamente tem um fundo de verdade, mas que também é propagada pela própria máquina da rede social. Pois é, sem dúvida. Portanto, é preciso ter atenção a isto. Porque nós andamos na rua. Vocês que andam na rua, depois sentem que as pessoas afinal gostam disto e afinal ainda querem isto, não é? E as pessoas andam na rua muitas vezes sem telemóveis e andam ligadas umas às outras e falam e comunicam e atenção, quer dizer, é grave, Mas é a realidade hoje em dia, temos que saber viver com ela. Temos que saber viver com ela, temos de a enfrentar, temos de lutar contra essa coisa, dessa espécie de alienação com as redes sociais. Mas também devemos ter cuidado relativamente à ideia de que só isso é que existe. Porque Exatamente. essa ideia também é, de certa forma, lançada pelas próprias redes sociais. Está a perceber? Estou a perceber perfeitamente. Portanto, É como dizer que os jovens hoje não gostam de ler, não gostam de nada, mas afinal ainda leem. A gente vai às feiras dos livros, às livrarias, e aquilo está cheio de jovens. E aquilo está cheio de gente, afinal. Quer dizer, ainda há isso. Agora, para este negócio, convém que esta coisa efetivamente se propague desta maneira. Portanto, é preciso cuidado. É preciso sempre cuidado e atenção e ver as coisas sempre por mais do que um prisma. Sem dúvida, sem dúvida. Já está, o álbum foi lançado quando, Miguel? O álbum foi lançado no dia 20 de março, na véspera do Dia Mundial da Poesia. E já fizeram apresentações? Já fizemos uma antestreia no dia 19, no Espaço Atmosfera M, em que foi assim o primeiro impacto, digamos assim, do álbum com o público. Correu muito bem, o feedback foi muito, muito positivo. E é isso, para já o feedback que temos recebido tem sido muito bom. Desenvolvimento agora é dar continuidade a isto, sim. Já tem alguma coisa marcada? Para já não, temos interesse de alguns programadores. Felizmente estamos nesse processo agora de marcar coisas. A música vive sem a palavra ou vice-versa? Maria João? Bem, eu diria que ambas vivem uma sem a outra, mas ganham imenso quando se juntam, na verdade. E isso foi algo que me fez também fazer este trabalho. Foi essa experiência que eu acabei por ter mais no teatro, nos musicais, de acompanhar atores e de perceber que a palavra acabava por ganhar, muitas vezes, um significado, uma dimensão diferente se a música estivesse de acordo com a interpretação
do ator ou da atriz. A Maria João mergulhou nisto a fundo ou isto foi natural para si, uma vez que tem ligação ao monge, ao Miguel? Esta arte para mim é como andar. É? Mas, pois, acredito. Pois. É verdade, claro. Pois. Eu nunca tive ou seja, eu posso falhar, porque a gente falha sempre. Não é? A gente falha sempre, nós nascemos para falhar. Claro, para falhar, portanto, o erro faz parte e a arte é o erro também, é a falha, é tudo isso. Mas eu faço as coisas como ando, não sofro especialmente a fazer a minha arte. Não tenho essa coisa desse sofrimento, dessa grande... Gosta dela mesmo. Nunca não é? senti isso. Não sei se é porque gosto. Sou assim. É assim mesmo. Maria João, Miguel, muito gosto. Queríamos ouvir agora, eu ainda não ouvi, vou ouvir isto atentamente, mas gostávamos de ouvir aqui um bocadinho. É possível? Claro. Sim, claro que sim. Para fechar? Vamos lá ver se a gente consegue. Tenho a certeza. É comandar, Maria João. Exato. Vamos fazer aqui uma versão reduzida, condensada da consulta. No álbum é recitada pelo Zeca Medeiros e aqui vai ser recitada. Que é o terceiro tema, o quarto tema deste trabalho. Os melros, que se chama assim, não é? É isso mesmo. Vamos sim. ouvir. Dás-me entrada. Claro que sim. Sinto-me bem, doutor. Será perigoso? Não é essa coisa de sangue e tensão. São as mãos, doutor, as mãos. Não chegam onde o coração as leva, como quando era criança. Sinto-as distantes, como um cais de partida cada vez mais distantes. E os olhos, doutor, perderam-se do pensamento e nunca mais chorei. Ceguei das mãos dos outros, das mãos que partiram, e agora não sei, perdi-me da vida. Não é ferida, doutor. É uma dor mal dorida que não cumpre o seu papel. Sinto-me bem, doutor. Acha que perdi a flor da pele? Bem, extraordinário. Muito grande momento, belo momento este. E muito atual, de resto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aliás, essa escrita do Monge que está nesse álbum, acho que todos os temas são mesmo muito atuais e muito pertinentes. Eu amo fazer isto. Nota-se, Maria João. E nota-se também que o Miguel é apaixonado por isto. E parabéns a ambos. Vou ouvir. Esta é uma vossa casa, quando quiserem regressar. E vamos acompanhar o vosso percurso. Maria João, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssima. Obrigada, Júlio. Miguel, um grande abraço e obrigado por este momento também. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos, como habitualmente, a uma rubrica diária deste programa. Vamos falar com mais um português no mundo. Neste caso, é uma portuguesa em Washington. Muito bem, vamos então até Washington agora para falar com a Sandra Valdívia, que julgo já está aqui no WhatsApp. Estou a vê-la ali. Não, estou a vê-la ali no ecrã, não aqui neste. Sandra, muito boa noite. Está-me a ouvir bem, não está, Sandra? Olá, Júlio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito gosto e obrigado pela sua disponibilidade. Já agora diga-me que horas são aí em Washington. Ora bem, são 4h30 neste momento. Ainda é cedo para si. Menos 5 horas em Portugal. Oh, Sandra, o que é que está a fazer em Washington? Tão longe. Para já, antes disso, é de onde? Aqui de Portugal, Sandra? Eu sou do Porto. Do Porto. E o que é que faz... vê-se logo. O que é que faz... o que é que faz em Washington, em vez de estar no Porto, sossegada? Em Washington trabalho para o Banco Mundial, que é uma organização financeira internacional. Trabalho na área da comunicação e da gestão de conhecimento. Oh, Sandra, e há muito tempo que foi para Washington? Ou melhor, é a primeira paragem desde o Porto ou não? Não, não é a primeira paragem. Eu sempre tive esta vontade e curiosidade de conhecer o mundo e de ter experiências internacionais, e Washington é uma delas, talvez a mais longa, mas antes de chegar aqui estudei em Espanha,
estive a trabalhar em Lyon, em França, como jornalista, e estou cá, neste momento, em Washington, D.C., há quase 10 anos. 10 anos em Washington? Isso já não é só uma ligação ao Banco Mundial. Posso dizer que é, continua a ser, posso dizer que continua a ser. Ou seja, não só ao Banco Mundial, mas diria eu, à missão do Banco Mundial, que é, de facto, muito gratificante. E talvez o único motivo que me leva a ainda estar aqui. Oh, Sandra, e longe da família e dos amigos. Longe da família e dos amigos, ia-lhe perguntar isso. Sim. Vai sentindo saudades ou Washington é uma cidade de tal forma absorvente que, à medida que se vai vivendo, vai-se conseguindo viver e sentir menos saudades? Nunca é fácil e, sobretudo, nunca é fácil fazer ou vir nesta experiência sozinha, não é? Washington é uma cidade que eu diria que é uma cidade que nos seduz tanto quanto nos desafia. Sim. É uma cidade que é muito interessante, porque é onde tudo orbita, não é? Aqui temos claro. A política, temos as instituições internacionais, diplomáticas, os think tanks, os lobbyistas. É uma cidade muito cultural, não é? Temos aqui pessoas, ainda há pouco estava a ver, a nível português temos mais ou menos mais de 1.300 portugueses, mas temos pessoas de todo o mundo, onde as embaixadas estão situadas, mais uma vez as organizações internacionais. Só na minha empresa, no Banco Mundial, temos pessoas de mais de 170 países. E, portanto, intelectualmente é uma cidade muito interessante, mas é também muito desafiante estar longe da família, dos amigos e do nosso Portugal, da nossa comida, da nossa qualidade de vida, de tudo, não é? Acredito que sim. Oh, Sandra, este é o momento mais desafiante que está a viver nos Estados Unidos desde que aí chegou, em função daquilo que se está a passar no mundo e aí nos Estados Unidos? Eu diria que, talvez a nível profissional, sim, a nível social também, porque não somos apenas nós que estamos aqui em DC, no centro do mundo político, que estamos a viver isto, não é? Isto tem um impacto em todo o mundo, em todos os países, inclusive aí na Europa. Não só onde se está a passar todos estes conflitos, não é? É de facto um dos momentos mais desafiantes, talvez não a nível pessoal, diria, porque a nível pessoal passaram-se muitos outros acontecimentos menos bons e que não é fácil lidar estando longe, e portanto sentimos impotentes nesse sentido. A nível profissional é bastante desafiante, diria que sim. Tem um impacto muito forte, sobretudo no trabalho que nós fazemos. Sim. Porque o Banco Mundial foi desenvolvido, não sei se sabem, após a Segunda Guerra Mundial. Sim. Já antes de terminar, ou quase antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1944, com o intuito precisamente de ajudar a reconstruir os países que foram afetados pela Segunda Guerra. E, portanto, o que estamos a viver neste momento está fortemente ligado àquilo que nós fazemos e ao nosso trabalho. Se está preocupada com isso, Sandra? Eu estou preocupada pelo que está a acontecer e acho que toda a gente deveria estar preocupada, ou seja, não profissionalmente, não é? Mas toda a gente deveria estar preocupada com aquilo que está a acontecer. A Sandra tem uma visão mais profunda da preocupação que as pessoas devem ter, ou é uma preocupação de uma cidadã normal? É uma preocupação de uma cidadã normal. Oh, Sandra, o que é que tem saudades de Portugal, além da família e dos amigos? E da comida, e do bom tempo, e do clima. E da cultura, talvez. Acho que culturalmente somos muito diferentes do povo americano.
Somos gente que gosta de... Portanto, há uma forte ligação da família, não é? Que cá não existe tanto. Eu conheço pessoas que facilmente estão 2 anos sem visitar a família, mesmo que a família viva a 3 horas de viagem, e está tudo bem. E para mim isso é muito difícil. Eu acho que nós portugueses somos assim, somos muito da casa, não é? Somos muito da família. É um bocadinho de tudo. É um bocadinho de tudo. É difícil. Sandra, com essa expressão que fez agora, deduzo que vai ficar aí pouco tempo ou a ideia não é manter-se aí mais uns anos? Ou sempre, não sei. Portanto, eu quando vim para cá era suposto ser temporário, não é? Não era suposto serem apenas 6 meses. E, entretanto, tornaram-se 10 anos quase. A verdade é que não sei, não tenho uma resposta à sua pergunta. Podem ser mais 2 anos, podem ser mais 3 anos, 5 anos, pode ser alguns meses. Como eu disse, estou aqui pelo meu trabalho, pela paixão que tenho ao meu trabalho. E não fosse isso, já teria voltado ao meu país. Sandra, para terminarmos, se eu for a Washington, o que é obrigatório eu visitar e comer? Muito bem, visitar temos, além dos monumentos históricos e tudo que está relacionado à política, naturalmente, não é? Claro. Há muita coisa a visitar. Temos muitos museus, quase todos gratuitos. Posso sugerir que um dos meus preferidos é o Museu Afro-Americano, que conta a história da influência africana na América. Não só só? Também, sim. Mas da escravatura e tudo isso. Portanto, muito interessante. Mas há muitos mais. Depois temos, claro, Capitólio, temos não faltam muitos motivos. Muitos bairros muito distintos. E a nível gastronómico temos tantos restaurantes bons, a maior parte deles não são americanos, não é comida americana, é comida de todo o mundo. Portanto, não faltam motivos ou incentivos para vir visitar DC. É uma cidade fantástica. E se calhar para terminar, ainda em 2024 recebemos o Festival de Cultura Mundial, onde tivemos mais de 1 milhão de pessoas a visitar-nos, por exemplo, e a assistir a mais de 60 espetáculos oferecidos por pessoas que vieram de todo o mundo. Portanto, não faltam coisas para fazer, muito interessantes. É um convite a todos os portugueses para virem visitar DC. E fica esse convite. Sandra Valdívia, muito obrigado, foi um gosto conversar consigo. Vamos conversar mais vezes para nos ir dando conta de como vai pulsando também aí a sociedade americana, que acaba por ser o centro do mundo quase. Sente-se no centro do mundo, só para terminar. Como? Não percebi, desculpe. Sente-se no centro do mundo, estando em Washington? Washington é uma bolha, portanto diria que sim. Diria que me sinto no centro do mundo, tendo em conta tudo o que está a acontecer. Sim. Uma boa forma de terminarmos. Sandra, boa noite, obrigado e muitas felicidades. Obrigada, Júlio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bela conversa esta com a Sandra Valdívia, que vive em Washington, trabalha para o Banco Mundial e vive estes momentos difíceis que o mundo hoje atravessa naquela que, neste momento, é de facto o centro do mundo. Vamos para um primeiro intervalo. Daqui a pouco está aí a Estela Machado com a informação objetiva e temos mais teatro com 2 atores brasileiros aqui para conversarmos e uma reportagem com a marca Conta Lá na segunda parte deste programa. Um intervalo, até já.
Segunda parte deste programa. Chega agora a informação objetiva com a Estela Machado, está aqui ao meu lado. Estela, bom fim de semana, tiveste bom fim de semana? Tive um bom fim de semana, Júlio. Boa. E já estamos aqui preparados para a nossa semana objetiva e com a informação sempre aqui no Juca. Foco de hoje. O foco de hoje é algo que já está a ser contestado há muito tempo por autarcas, pelas regiões espanholas e de Portugal. E estamos a falar do IC31 e da conclusão. Vamos retomar este tema. É o foco também do nosso canal. Estela Machado, agora com a informação objetiva. Boa noite, bem-vindo. Vamos colocar a nossa objetiva nas regiões espanholas e portuguesas que estão unidas na exigência da conclusão do IC31. A Aliança do Norte da Extremadura e Beira Baixa esteve reunida esta segunda-feira. Avisou que não quer mais atrasos nem há desculpas para concretizar a ligação das duas capitais ibéricas por autoestrada. No final deste encontro, o porta-voz lembrou que estas áreas têm perdido muita população nos dois lados da fronteira, que estão cansados e que querem passar à ação. Ficou decidida a marcação de um protesto pacífico no dia 20 de maio na Ponte Internacional de Monfortinho, em Idanha Nova, no distrito de Castelo Branco. Também vai ser assinado um pedido formal para reunir com 4 grupos parlamentares da Extremadura e com os 7 grupos parlamentares portugueses. Os responsáveis destas regiões querem pressionar para o início das obras ainda este ano e para a conclusão dos 72 quilómetros de autoestrada pendentes entre Castelo Branco e Moraleja, através da construção do IC31, assegurando a ligação, como já lhe disse, por autoestrada de Lisboa a Madrid, pela Beira Baixa e pelo norte da Extremadura espanhola. Neste encontro esteve Leopoldo Martins Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, agora connosco nesta edição do Conta Lá. Bem-vindo à Objetiva, boa noite, Sr. Presidente, e começar por lhe perguntar se em março de 2025 o Governo dava algum passo para que fossem algumas obras prioritárias, incluindo o IC31, avançadas. Ora, um ano depois, afinal, o que é que se andou? Olá, Estela, boa noite. Agradeço esta oportunidade. De facto, não se avançou muito e este é um objetivo de há muito tempo desta população, da população da Beira Baixa, mas também da população da Extremadura espanhola. Aliás, os espanhóis têm estado pacientemente à espera que Portugal se decida na concretização desta ligação entre a A23 e as termas de Monfortinho, e do lado de cá as coisas não têm tido o desenvolvimento que nós gostaríamos de ter. O que está a dizer é que Portugal não está tão envolvido em que esta obra avance como tem estado Espanha? Precisamente, os espanhóis trouxeram a autoestrada até Moraleja, cerca de 20 km da fronteira com Portugal. Eles têm o projeto concluído, têm condições, têm estudo de impacto ambiental e têm condições, e aliás até já decidiram qual o modelo de construção. Eles vão avançar com uma parceria público-privada, depois a autoestrada será sem custos para o utilizador. Do lado português, infelizmente, as coisas têm demorado muito tempo a andar. Tivemos em 2023 aqui a presença do Governo e de uma presidência em proximidade do Governo de António Costa na altura. Nessa altura eu próprio desafiei o Primeiro-Ministro a avançar com a construção do IC31 perfil de autoestrada. Foi assumido esse compromisso por parte do Governo de Portugal. Pouco tempo depois tivemos aqui também a Ministra da Coesão e o Ministro das Infraestruturas da altura, em que o compromisso foi reafirmado. O que é certo é que daí para cá as coisas não têm andado com a celeridade que nós gostaríamos que se desenvolvessem. Sabemos que é um projeto complexo, é um projeto de cerca de 70 km, em que é necessário ainda fazer projeto, é necessário fazer estudos de impacto ambiental, mas o território tem perdido muito, e tem perdido muito a diferentes níveis. Em termos económicos, porque há uma enorme oportunidade de trazer até esta região os turistas espanhóis, em termos da localização de empresas, em termos da centralidade de Castelo Branco e toda esta região relativamente à península, e depois aquilo que se perde com o facto de não termos uma ligação entre Lisboa e Madrid, que será sem dúvida alguma ligação mais rápida entre estas duas capitais ibéricas. Portanto, a Aliança Territorial Europeia bate-se por concretizar este objetivo. Este é o quarto encontro que realizamos, já realizamos do lado de Espanha, já realizamos aqui em Portugal, em Castelo Branco já é a segunda vez que nos reunimos, e a reivindicação é sempre a mesma, celeridade, porque aquilo que nos importa mais do que palavras é ter as máquinas no terreno, ter as máquinas a fazer barulho, porque é dessa maneira que nós temos a certeza que este projeto não é reversível.
Leopoldo Martins Rodrigues, na sua leitura, aquilo que pode trazer também até nós e contar-nos do que se passou nesse 4º encontro desta aliança é que há sintonia total para fazer pressão de ambos os lados. Mas se do lado português tem havido menor compromisso e menos desenvolvimentos, eu imagino que do seu lado e do lado dos autarcas, da CIM, enfim, haja uma tensão maior. Como é que podem provocar, de facto, que este compromisso político exista? Vamos lá ver, esta é uma ambição de muitos anos, como lhe dizia, e aquilo que nós estamos a fazer é colocar este tema na agenda. Nós já reunimos com o Sr. Ministro das Infraestruturas, já lhe explicámos o nosso objetivo, já foi há bastante tempo, é verdade, ainda foi no governo anterior, e vamos continuar a fazê-lo. Aliás, na reunião de hoje ficou decidido pedir reuniões com todos os grupos parlamentares que têm assento na Assembleia da República e pedir também com os 4 grupos da Assembleia da Extremadura. É uma forma de fazer chegar aos nossos eleitos, aos deputados de Portugal, aquilo que é esta reivindicação, porque deixe-me dizer-lhe, Estela, este não é um projeto que interessa apenas a Castelo Branco ou que interessa apenas a Moraleja, a Badajoz ou a Cáceres, assim como aos vários municípios do lado de Portugal e da Beira Baixa. Este é um projeto nacional, porque ainda hoje os representantes espanhóis nesta aliança falavam da possibilidade de nós trazermos milhares de turistas espanhóis até às praias do litoral português, porque durante muito tempo as praias do litoral português foram as praias preferenciais por parte, por exemplo, dos habitantes, dos residentes na área de Madrid, e nós queremos voltar a colocar essa oferta na agenda, o turismo religioso, nomeadamente a Fátima e outras localidades. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que se concretizarão com a construção desta via, que é estruturante, é fundamental para o desenvolvimento deste território, mas não apenas deste território, para o desenvolvimento do nosso país também em termos turísticos, porque hoje o mercado ibérico é o maior mercado turístico mundial. Nós temos também dentro deste território da Península Ibérica muita movimentação de turistas e, obviamente, uma estrada de qualidade, uma estrada que permita esta ligação fácil e também segura entre as duas capitais, permitirá a todas as regiões que estão neste percurso de 500 e poucos quilómetros ter mais oportunidades de negócio, ter mais oportunidades de emprego e depois combater uma coisa que para nós é fundamental, que é a diminuição da demografia. Estas regiões onde vivemos têm sido afetadas, tanto do lado português como do lado espanhol, por uma perda demográfica, e temos a certeza absoluta que com esta infraestrutura teremos mais empresas a instalar-se, teremos mais oferta turística e teremos mais possibilidade de dizer àqueles que vivem em regiões sobrelotadas ou com pouca qualidade de vida que têm aqui uma oportunidade de vir trabalhar, de vir viver, de vir estudar e ao mesmo tempo também fazer uma vida que temos a certeza será de grande qualidade. Leopoldo Martins, mas esta situação, ela teria de convergir com interesses que já estão também traçados, que são os da ferrovia, com os planos traçados, que são mais nas áreas litoral. Parece-lhe que haverá espaço, quando o Orçamento do Estado não olha para este IC31 como prioritário, tendo em conta aquilo que já está neste momento em vigor, parece-lhe que é convergente e que há possibilidade de se investir nas duas formas, no interior desta forma rodoviária e com esta via em particular? Nós queremos acreditar que sim. Aliás, no governo de António Costa tinha sido encontrado um mecanismo para financiar o IC31. Seria através do leilão do 5G e das verbas que resultassem deste leilão. Também não estamos a falar de uma verba assim tão grande. Estimamos isto em algumas centenas de milhares de euros. O que é certo é que noutras regiões do país têm sido feitos investimentos bem mais avultados para resolver problemas semelhantes e às vezes em sobreposição. Este território tem sido um território desprezado e tem sido um território desprezado também no âmbito daquilo que é a União Europeia. Nós estamos a falar provavelmente da região mais pobre, da região de fronteira mais pobre de toda a União Europeia. Ora, nós queremos crer que os nossos governantes, e acreditamos na boa fé desses mesmos governantes, que os nossos governantes terão a capacidade para olhar para isso e olhar para este território também como um território de oportunidades, que é um território de oportunidades. Em termos orçamentais, acreditamos que o Governo tenha forma de encontrar um mecanismo para financiar este investimento, que, como disse, comparativamente a outros investimentos noutras regiões do país ou noutras regiões da União Europeia, têm sido bem mais avultados e não é por essa razão que eles não se realizam. Nós também pagamos impostos, nós também temos uma coisa, Estela, que é a resiliência para ficar a viver nestes territórios. E eu digo isto muitas vezes, as pessoas que aqui vivem acabam por ser pessoas mais resilientes do que noutros locais, porque têm menos oportunidades, estão mais distantes dos centros de decisão, mas ainda assim insistem em viver, em investir, em trabalhar e em fazer com que estes territórios não fiquem abandonados, porque o país não se pode dar ao luxo de desperdiçar uma parte significativa do seu território. E é com infraestruturas como esta, como o IC31 e como outras infraestruturas que nós reivindicamos há muito tempo, que se promove a coesão do território e se promove dar igualdade de oportunidades a todos aqueles que aqui habitam.
Obrigada pela partilha nesta edição dessas preocupações. Leopoldo Martins Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, a deixar-nos aqui a nota principal sobre as preocupações relativamente à conclusão do IC31, algo que saiu de um encontro hoje com representantes da Extremadura espanhola. Ora, se estávamos a falar de rodovia, também dizer nesta edição que a autarquia de Braga vai investir este ano 20 milhões de euros na pavimentação de estradas do concelho. No final da reunião quinzenal do Executivo, o Presidente da Câmara revelou que estão prontos, ou quase prontos, mais de 60 projetos. Por agora vai avançar no prazo de 60 dias máximo a repavimentação parcial de 2 avenidas principais na freguesia de Nogueira. Há mais de 4 hectares de pavimentação de estradas para pôr em marcha. Em declarações aos jornalistas, o autarca lembrou que o inverno foi rigoroso, que é preciso aproveitar agora o bom tempo para fazer estas obras, o que está a acontecer também noutros pontos do país. Para acompanhar a atualidade da sua terra, do seu distrito e também do nosso país, pode sempre ir ao site do Conta Lá. A qualquer momento, à distância, aliás, de um pequeno clique, é instantâneo. Já sabe, pode também daqui a pouco voltar a acompanhar o Juca. Há ainda muito para ver. João Magalhães regressa depois deste intervalo. Boa noite, até amanhã. Mais uma vez bem-vindo, abrimos a primeira parte a falar de cinema, falamos de música e vamos abrir esta segunda parte agora a olhar para o teatro e para uma história de amor daquelas que atravessa o tempo. A peça de que lhe falo chama-se Tomo as suas mãos nas minhas e a história parte de cartas reais para contar a relação entre um escritor, Anton Chekhov, e a atriz Olga Knipper, numa história marcada pela distância e também pela doença. Em palco pode ver esta peça no Teatro Independente de Oeiras e ela é interpretada por um casal na vida real. Recebemos hoje aqui a Miriam Freeland e o Roberto Bom Tempo. A Miriam é uma atriz com uma carreira já sólida no teatro, no cinema e na televisão. Miriam, muito bem-vinda, obrigado. Muito obrigada, obrigada pelo convite. O Roberto Bom Tempo é ator, encenador, realizador, também com mais de 30 anos de carreira, já uma carreira também enorme e, enfim, dedicada sobretudo às artes. Roberto, fale-nos um pouco para já este título é maravilhoso. Esse é como vocês são brasileiros, esqueci-me de dizer isso. Somos brasileiros, vivemos cá há 6 anos. 6 anos? 6 anos, é. Já em Portugal? É. Mas já tinham vindo cá, já tinham uma ligação a Portugal ou vieram depois? Já víamos, desde 1990, 91, eu passei a vir muito a Portugal, mas muito a passeio, a ver amigos, alguns parentes distantes, assim, e esse desejo, essa vontade de morar aqui foi crescendo. E há 6 anos voltaram, já com um casal. Já fui com 2 filhos. Com 2 filhos? Vieram com 2 filhos? Conosco. Uma já nem está vivendo cá, já está vivendo estava em Barcelona, agora se mudou para a Suíça, com o companheiro dela. Então já estão juntos que há 21 anos. 21 anos. Estamos fazendo 21 anos. Vamos comemorar sábado que vem, dia 18, no palco. No palco. Nosso dia. É a primeira vez que estão juntos no palco ou já aconteceu mais vezes, Miriam? Não, já aconteceu. A gente gosta bastante de estar junto em cena. Obviamente esse espetáculo é mais especial porque é uma história de amor, né? E então acaba sendo uma história de amor entre eles e com o teatro. Então é uma comunhão, porque o Chekhov, né, é um autor muito importante. A Olga era a primeira atriz do Teatro de Arte de Moscou, enfim, então foi um encontro dentro do teatro e a gente acaba celebrando nossa vida também de casal no palco e é muito prazeroso. Assim. Esse é o terceiro espetáculo, nós somos produtores também, né? Então, esse é o terceiro espetáculo que fazemos juntos, só os 2 no palco. Os 2, sim. E já fizemos outros com outros companheiros em cena, espetáculo com 4, 5, 6, 7 atores. Esse é o terceiro nosso. E o que é que traz? O que é que vos motivou a pôr em cena esta peça? Engraçado, porque esse não era um projeto nosso, né? Fui convidado em 2010 no Brasil para fazer, por uma diretora do Rio de Janeiro, carioca. E quando eu li o texto, eu achei um texto apaixonante por essa história dos dois. Das cartas, 2 pessoas de teatro. 400 cartas escritas. 400 cartas.
E aí eu fiquei muito encantado com o texto, mas eu falei para a diretora, eu falei, olha, eu só posso fazer espetáculo com a minha mulher, entendeu? O meu prazer vai ser estar com ela contando essa história de amor. E por acaso ela não tinha atriz ainda. Ela estava montando o elenco mesmo. 1900. Estou com a data da peça, né? Em 2010. No Brasil. No Brasil. Mas já fizeram no Brasil? Fizemos. Isto agora... Fizemos uma grande turnê no Brasil. Isto é um remake quase, né? Agora estamos... Aí fizeram uma turnê no Brasil e tudo com esta peça. O Brasil todo, viajamos a beça do espetáculo e sempre com desejo de voltar. Né? E aí a gente falou, vamos trazer para Portugal. Desses 6 anos a gente tem montado os nossos espetáculos, a gente tem um repertório e a gente tem montado alguns já aqui. O nosso desejo é ir montando os nossos espetáculos. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, acho que é um bom momento falar desse espetáculo, nesse momento tantas guerras, né? Tão áspero, né? É verdade. Cinzento. Então, essa história que se passa na Rússia, né? Às vezes ele vai para a Alemanha, vai para a França, mas se passa basicamente na Rússia. Então era uma forma também de dar luz, né? Um pouco a esse momento todo e a gente poder falar celebrar de amor, não é? Exatamente. Falar de amor, falar dessa questão das fronteiras, que é uma questão que só traz coisas tristes, ruins, né? Desavenças. E ali era um encontro, um rompimento de fronteiras. A arte tem muito essa potência, né? Sim, é agregadora, claro. Exato, Então a gente sente que o espetáculo tem essa força, sempre teve no Brasil, e agora fizemos 2 espetáculos essa semana e foi muito forte, muito bonito. Pois ia perguntar, Miriam, como é que foi a recepção do público? Foi muito especial. Estava bem misturadinho com o público português e o público brasileiro, porque obviamente os brasileiros acabam procurando os nossos espetáculos para assistir, mas a gente sente que já tem conquistado o coração do público, dos portugueses, público, assim. Então foi muito especial. Assim, nós vivemos em Oeiras, vivemos em Passo de Arcos. Então, o desejo nosso é fazer ali, onde estamos fazendo, num teatro que é de um grande amigo, um encenador português, ator, Carlos de Almeida Ribeiro, que nos tornamos grandes amigos, nos recebeu aí nesses 6 anos lá no teatro dele. E o nosso desejo é sempre iniciar ali, depois partir para Lisboa, partir para o país todo, né? Estão com esse projeto? Sim, o segundo semestre. Agora de correr o país? Esse é o objetivo da... Ainda não está com agenda, mas já estamos fazendo contatos para a gente poder circular com o espetáculo. Nós vamos primeiro ao Brasil, né? Em julho e agosto. Aí vão ao Brasil, não é trabalhar. A trabalhar também. Férias do miúdo e férias escolares e trabalho também. Mas fazer isto, não. Esse espetáculo não, Esse né? não. Outras coisas. A Miri está fazendo uma série na televisão. Da televisão no Brasil. Mas vou começar as filmagens agora, vou ficar meio lá, meio cá, vai ser assim... Vocês mantêm, então, esse contacto com o Brasil? Tem uma residência lá também. Sim. E a gente acaba conseguindo trabalhar, sempre a gente rouba essas férias escolares e acaba trabalhando nesses 3 meses. Quase não há férias. Assim. Exato. E olha, mas estava a falar do título. Já o título é muito sugestivo, sim. não é? Como ele termina as cartas para ela. Ele escreve as cartas e no final ele fala, toma suas mãos nas minhas. E, na verdade, essa foi a primeira carta que ele escreveu, ainda não eram nem namorados, mas ele já ali numa sedução inicial. Galanteador, o Tcheco. Que era, realmente, o Tcheco era um escritor já conhecido. Muito famoso, isso. E ela depois se tornou uma atriz muito conhecida. Mas ela ainda por cima ligada ao teatro também. Exato, e da companhia do Stanislavski, né? Então, ela se tornou a primeira dama dessa companhia ao longo dos anos, a vida toda, né? Os grandes papéis do Teatro de Arte de Moscou, a Olga que fez. E após a morte dele, ele morreu muito cedo, com 44 anos de tuberculose, e ela não casou mais. Ela realmente viveu para o teatro, né? Foi uma verdadeira história de amor. Foi. É uma história muito bonita, assim, que a gente... E que vocês tentam recuperar, tentam passar essa mensagem para o público? Sim, com certeza. Muito, muito. O público termina, o público se envolve muito com o espetáculo, o público termina em lágrimas, a verdade é essa. Mas não uma lágrima de tristeza, uma lágrima de emoção. De uma história muito forte. E a gente vê mulheres e homens também, assim, né? Nos espetáculos a gente vê as pessoas tocando assim nos olhos, fechando e hoje em dia é tão raro, né? A gente está vendo uma mudança no mundo até falo, quando a gente estreou, imagina, em 2010... Já 16 anos depois a gente fazer essa história já é muito diferente. Quanta coisa mudou, né? Quanta coisa mudou nesse tempo. Mas a interpretação, o texto, mudaram também mudaram alguma coisa? Ou não. É rigorosamente o mesmo texto, a mesma encenação.
mesmo tempo de espetáculo. Não mudamos nada. Acho que mudamos nós, né? Vamos envelhecendo e isso vai. Vamos levando para os personagens ali. Vocês sentem-se de alguma maneira retratados ali, a vossa história de amor também, que já tem 20 anos? Acho que sim. Ah, né? com certeza. A gente brinca que quando a gente está assim meio azedo, né? Não dá para fazer essa peça. Esse espetáculo não dá. Não. Eu sempre falo aquelas coisas de casal, né? De vida longa, né? Às vezes você tem uma discussão na hora errada e às vezes por nada, né? Não sabe nem por que discutiu, né? E aí eu às vezes brinco com ela assim, eu falo assim, olha, por exemplo, agora, sextas e sábados não é bom a gente ter, deixa a discussão para segunda, quinta, deixa a discussão para... A concentração tem que ser total. É difícil. É um espetáculo bem romântico mesmo, né? Mesmo. Então, e envolvente. E a gente gosta, né? E vocês gostam? Sim, a gente... É difícil trabalhar com o marido, Miriam? Não, eu gosto muito. Primeiro que a gente tem uma cumplicidade hoje já bastante lapidada. Então, por acaso, no sábado, eu esqueci uma fala e eu olhei bem fundo no olho dele. Eu falei, fala qualquer coisa para me salvar. Com o olhar, ela me passou a mensagem, eu entendi na hora. Eu olhei para ele bem fundo, eu falei, me salva aqui agora. Foram 2 vezes, porque é raríssimo, né? Ela é muito mais cartesiana do que eu. Eu gosto mais do... Gosta do improviso? Gosto. Mas nesse espetáculo é difícil. Porque como são cartas que foram transformadas em diálogos, mas são muito amarradinhas, assim, né? Pois não há muita matéria para... muito espaço para fugir do... Mas no sábado foi ela que... E são muitos anos, não só de casal, mas vocês conheceram-se onde? Nesta arte? Bastidor de telenovela. Qual era a novela? Curiosamente... Uma novela chamada Essas Mulheres, na TV Record. Que aqui passou na RTP. Passou na RTP, que é uma novela muito bonita, uma novela de época, é uma adaptação de 3 livros do José de Alencar, né? José de Alencar. Mas a gente nunca contracenou em televisão. Nessa novela a gente nunca contracenou. Não, em televisão a gente nunca contracenou. É verdade. Só no cinema e no teatro. Dirigi novela. Ele já dirigiu, Mas nessa novela estávamos ela como atriz, eu como ator, mas em núcleos completamente diferentes. Mas alguma coisa... Encontraram-se nos bastidores. Exato. E ali... Com os brasileiros a coisa rolou. Rolou bem. Até hoje, não é? E há mais projetos além deste? Sim. Temos muitos projetos. E lhe perguntar antes disso, a ideia é ficar em Portugal? Acho que sim. Nosso filho gosta muito daqui. De estar cá, a nossa filha mais velha está na Europa também. Ficou 2 anos e meio em Barcelona, agora acabou de se mudar com um companheiro ela trabalha com turismo. Na Suíça. E na Suíça, em Lucerne, né? Não quer nada com os teatros? Não, da família ninguém. Ninguém quer. Ninguém. Já chegou os pais, já olharam para os pais. Já falou assim. O nosso mais novo diz que quer ser jornalista esportivo, de 14 anos. Boa. Eu gosto muito de esporte, ele também. Também. Mas temos outros projetos. Eu estou encenando um espetáculo que estreia logo em seguida lá no Teatro Independente de Oeiras. Espetáculo chamado Duas Mãos, que é a história de 2 avós octogenárias e 2 netos ali na fase dos 20 e poucos anos. Isso é muito giro também. Então é uma avó brasileira com uma avó portuguesa e uma neta brasileira e um neto português. E é uma celebração também da terceira idade, da amizade. De homenagear mesmo. E de homenagear as gerações mais antigas. E essa ligação às mais novas que não é fácil. Agora entre os avós e os netos a coisa é mais fácil. Exato. E por acaso ali 2 netos que foram meio que criados pelos avós. E é muito bonito. É a seguir a este projeto. É 8 de maio, lá no próprio Teatro Independente de Oeiras. E é isso. E depois vamos para o Brasil. Mas a Miriam também está nesse projeto? Não, esse eu estou só produzindo. Só produzindo. E tem outro, além deste, a Miriam está a gravar no Brasil? Porque agora eu vou ficar nessa coisa de fazer essa série, né? Chama Ira do Herdeiro, que estreia não sei exatamente quando, mas na Record e na Record TV, né? Sim. E na Disney Plus, né? Um projeto de streaming junto, né? Streaming junto. E, enfim, agora eu vou ficar nessas entre lá e cá mesmo, né? Estamos mesmo a terminar. Entre cinema, teatro e novela, tem alguma preferência? Você? Eu tenho, assim, desculpa. Eu sempre tive cinema. Cinema sempre foi minha paixão como ator. Paixão ao cinema. Era o lugar que eu me sentia melhor e tudo. Mas o teatro é a casa, assim, a minha casa
da vida. O contacto com o público, não é? Exato. É, o corpo a corpo, né? A passa gente todos os circula anos pelas de teatro. outras, mas assim, esse encontro, a gente faz questão de falar com o público no final, de trocar esse feedback, de trocar o carinho, né? Que a inteligência artificial nunca vai substituir, pois não? É, o ao vivo, né? Então, esse ao vivo é muito... E o exercício, né, da repetição que o palco te proporciona, você aprofunda um pouco mais, né? Você tem a chance de aprofundar um pouco mais com os personagens, com os teus companheiros de cena. Então, o teatro não deixa de ser nosso lugar, assim, primeiro. Mas circular pelas outras também é bom. E é um exercício também, né? É saudável, é desafiador também. Sem então, dúvida, cada acredito um sim. tem a sua... Vamos terminar, digam-me só, então, como é que podemos ver esta peça? Onde, como, que horas, em que Bora, dias? tomo suas mãos nas minhas, no Teatro Independente de Oeiras, sextas e sábados até dia 2 de maio. Não percam, é uma história linda de amor. Estava há algum tempo a dizer às 21h30, às sextas e sábados. Isso. Para ir ver ao Teatro de Oeiras, então. É isso. Bom tempo, foi Muito um gosto obrigada. muito grande. Prazer, Então, o meu. próximo espetáculo que Isso. tiverem, o próximo é das Duas mãos. Estreia hoje. Estaremos para falarmos sobre Muito obrigado. esse Se puder lá nos prometo. prestigiar, vai ser um grande E prazer. vou lá ver essa peça que agora fiquei curioso de ver. Pô, vai ser um grande prazer. E muito gosto por Revê-lo vos ter lá. aqui. É uma honra ter-vos aqui. Muito mesmo. obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a Agradecer. próxima. Tudo de bom. Estamos quase a ir embora. Antes disso, uma reportagem com o Carimbo Conta Lá, que foi conhecer a Ana Carvalho e também a Inês Dubini, jovens talentos da natação artística portuguesa que preparam o momento mais decisivo das carreiras, a qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Veja esta reportagem, volto daqui a pouco. Carvalho e Inês Dubini. 1, 2, 3, 4, 5! Está cá, a nota total de dificuldade é 50, muito bem. Estão em terceiro lugar até ao momento. Excelente para elas. Excelente resultado. A partir do momento em que entram por esta porta, Inês Dubini e Ana Carvalho juntam-se para cumprir o sonho da natação artística. É aqui que dançam, sincronizam e até pensam no futuro, o sonho olímpico. Eu entrei na natação artística aos 10 anos, porque a minha mãe obrigou-me a ir para a natação para aprender a nadar, só que é um desporto muito monótono para mim, por isso eu nunca me senti realmente bem lá, só que eu adorava a água, adorava estar na água, adorava dançar e mais ou menos em 2015 a minha mãe descobriu a natação artística no Fluvial, porque a Silvia tinha vindo para o Fluvial há pouco menos de um ano. E pronto, decidi experimentar, porque no fundo era uma junção de tudo que eu gosto e apaixonei-me e desde então fiquei aqui. Eu, no Brasil, eu andava na natação também, normal, e eu treinava do lado da natação artística. Então eu passava os treinos da natação olhando para os treinos da natação artística. E uma vez uma das treinadoras me chamou, perguntou se eu queria experimentar, e eu experimentei, gostei e fiquei lá. E depois, quando eu vim para Portugal, eu e os meus pais procuramos uma cidade que tinha natação artística e nós viemos aqui para o Porto e eu comecei a andar no Fluvial. Esta modalidade antigamente chamava-se de natação sincronizada, depois mudou para um termo mais completo, que é a natação artística. A realidade é que é um desporto bastante difícil, porque é uma junção de muitas componentes, ou seja, nós temos que ser atletas bastante completas para realmente sermos boas atletas. Isso sem peso já não custa nada, Inês. Normalmente começamos o treino sempre com a parte mais de reforço muscular, é muito importante para o nosso desporto. Reforço, temos uma ativação, normalmente fazemos um aquecimento em seco, para lá está a ativação mesmo dos músculos. Fazemos um bocado de balé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Depois passamos para a marcação do esquema em seco
Energia! Mais! Mais, mais, mais! Mais! Olha para os juízes! Juízes, Ana! Para nós conseguirmos ter a coreografia mais parecida uma outra dentro da água, nós tentamos fazer ela fora da água também, para vermos os detalhes que na água é mais difícil de ver. Por exemplo, os tempos que fazemos ao mesmo tempo, ou os ângulos dos braços. Então, ou às vezes mesmo pequenos dedos, porque lá está, para irmos buscar mais pontuação na artística, cada coisinha tem que estar mesmo afinada. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na coreografia, a música, nós temos que contar a música do início ao fim, para nós conseguirmos fazer tudo ao mesmo tempo, porque não dá só para fazer, fazemos nessa parte da música. Não, nós temos que definir, normalmente contamos até 8, e cada momento da coreografia é um tempo diferente, então cada perna, cada braço é em um tempo. Mais juntas, por favor, e continuem juntas. Mais pronunciado as caras, mais caras. Juízes estão aqui, mais caras. Mais extensão da perna quando puxa, abre seco. Números, 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 mais extensão antes de começar. Assim, a Ana e a Inês, do ponto de vista físico, têm muitas parecenças. Apesar de serem de anos diferentes, têm 1 ano de diferença de idade. Mas são duas atletas que, do ponto de vista físico, são muito parecidas. E essa é uma característica importante na natação artística. Principalmente num dueto, as atletas querem-se o mais parecidas possível a nível artístico, porque o facto de depois conseguirem sincronizar é mais fácil. O que eu vi nelas as duas, embora em momentos diferentes, é a capacidade de trabalho. Acho que é a característica mais importante num atleta. São duas meninas com muito talento, mas o facto de um atleta ter talento por si só não quer dizer que vá ter sucesso. Acho que a capacidade de trabalho é aquilo que faz um atleta conseguir ser melhor a longo prazo. Isto foi um processo, elas foram-me mostrando que queriam muito embarcar neste sonho, porque ser atleta de alta competição requer muitos, muitos sacrifícios. Não é o mesmo. Ser atleta de alta competição em Espanha não é o mesmo que ser atleta de alta competição em Portugal. Requer realmente muitos sacrifícios, e elas foram mostrando que estavam capazes e que eram capazes de estar aqui de corpo e alma. No Europeu Júnior, dueto técnico, alcançámos o 9º lugar. Nos últimos anos, conquistaram vários títulos internacionais e trouxeram para Portugal vários recordes. Depois, no ano a seguir, alcançámos o 7º lugar no dueto livre, que foi a melhor classificação de Portugal até ao momento, Júnior. E depois, eu passei para o escalão absoluto. E arrastei a Ana comigo, que além de era júnior, mas passou a ir também às competições absolutas. E este ano foi muito importante para nós, porque participámos pela primeira vez numa Taça do Mundo, em Paris, que foi incrível para nós, aprendemos mesmo muito. Depois também fomos ao Europeu Absoluto, onde alcançamos o 9º lugar no dueto técnico, que a nível absoluto é muito bom para ser o nosso primeiro europeu no escalão absoluto. Fomos a Valência no verão e ficámos em 1º lugar. Fomos já a Budapeste também nesta época e ficámos em 1º lugar também. Lá está, é muito importante que nos dê essa visibilidade que falta muito neste país na natação artística. Fazemos um bocado de natação, fazemos séries de aquecimento. Tanto pode ser séries de aquecimento mais para a coreografia, como também para os elementos técnicos. E depois, pronto, temos a parte de treino da coreografia. Treinam juntas desde 2021. Agora entraram na universidade e têm mais afazeres. A gestão do tempo é mais exigente e é preciso conciliar os estudos com o desporto de alto rendimento. Estou em multimédia na Faculdade de Belas Artes. E eu gosto muito também. Normalmente, sempre que
temos tardes livres, vamos treinar aqui. O horário da natação artística é feito através do horário da faculdade. Porque nós temos, por exemplo, aulas de manhã, há dias em que temos algumas aulas de tarde, e nos tempos livres que temos, vimos para aqui treinar. Por isso, normalmente um dia meu é acordar, por exemplo, às 6h30 da manhã, preparo-me, vou para a faculdade, depois às vezes almoço no caminho para o fluvial, ou às vezes almoço mesmo lá em cima, e depois temos treino a tarde inteira, vou para casa, tento arrancar com algumas coisas da faculdade, às vezes é um bocado difícil porque estamos cansadas. Eu estou a estudar arquitetura paisagista na Faculdade de Ciências. Isso às vezes é assim um bocado difícil de conciliar as coisas, mas a pessoa quando ama o que faz nas duas coisas, e acho que nós temos muita sorte de gostarmos tanto dos nossos estudos como da natação artística, por isso uma pessoa consegue conciliar as duas coisas. A modalidade tem também segredos e até curiosidades, como a coluna de som subaquática que permite ouvir as músicas dentro de água. E uma original proteção para o cabelo, feita com material improvável. Vou colocar água super quente. Cuidado que a água tem que estar fervendo muito quente. Nós usamos, nas competições, nós usamos a gelatina no cabelo, que é gelatina comestível, porque não conseguimos colocar só gel ou laca no cabelo porque sai na água. Então a gelatina, como ela com água fria fica sólida e ela com água quente derrete, nós conseguimos usar nas competições deixar o cabelo intacto com a gelatina, porque como a água é fria ela não sai, então o nosso cabelo fica sempre preso do início ao fim. Assim que começa a borbulhar a água. A gelatina que nós utilizamos no cabelo é a gelatina comestível, só que sem cor e sem sabor, ou seja, nós não usamos gelatina de ananás na cabeça. É mesmo aquele pó amarelo, nós aquecemos a água até ficar mesmo muito quente e vamos misturando com o pó para criar uma espécie de uma gosma e vamos aplicando. Primeiro aplicamos uma camada fina e secamos, e depois aplicamos uma mais grossa, lá está, para a água não conseguir mesmo penetrar no cabelo, porque lá está, o nosso desporto tem muito este valor estético em que é preciso estar toda perfeita, em pé, então o cabelo também é uma parte muito importante. Cada vez que se lançam à água, mergulham para o futuro. O objetivo é só um e querem cumpri-lo juntas. O nosso objetivo principal é ir aos Jogos Olímpicos 2028 em Los Angeles. Sim, eu acho que nós duas temos esse sonho, esse maior objetivo de ir aos Jogos Olímpicos e trabalhamos todos os dias para isso. Sim, acho que mesmo quando uma desmotiva, a outra tenta puxar logo para cima, porque no fundo nós abdicamos de tanto para este desporto, mas ao mesmo tempo não é uma coisa custosa para nós. A meta está cada vez mais perto. Se conseguirem o apuramento, a história será escrita ao serem as primeiras portuguesas a levar a natação artística à maior competição do mundo. E este sonho é mesmo possível, de Jogos Olímpicos de 28, numa modalidade às vezes pouco visível. Aliás, o sonho é tão possível, como vai ver amanhã aqui, vamos ter um campeão europeu deste fim de semana, medalha de ouro, na ginástica de trampolim, um dos nossos convidados para amanhã. Para esta noite, pelas 23 horas, não perca mais uma conversa com. Hoje a Rita Ferro Rodrigues vai entrevistar a advogada Inês
Rugeiro. É para ver a partir das 11 da noite. Eu estou de regresso amanhã às 9, em ponto, porque falar de Portugal dá que falar. Boa noite, até amanhã.